Oi, amados. Continuando. É importante lembrar que aqui no Naipe de Paus nós estamos falando do elemento fogo que nos leva à presença. A presença é aquela que habita a nós mesmos de forma separada, que se formos vistos de longe, por exemplo, nós enxergaremos apenas uma chama. Mas se nós formos analisar a nossa vida como algo isolado, já que nós nascemos e partimos sozinhos, nós precisamos honrar isso. E não tem como ninguém fazer isso por você, além de você mesmo. O elemento fogo, o naipe de paus, ele nos ensina que, para alguns, isso pode ser fácil. Você se defender, você observar a sua identidade, você se colocar em situações com firmeza, você dar um significado e manter a sua fé ativa. Para outros, isso pode ser um desafio. Então, todos os elementos devem ser equilibrados. Caso contrário, a ação do outro, o que o outro pede para você fazer, é como você passa a agir. Caso contrário, a identidade que o outro tenta projetar e fazer com que você viva, você começa a viver. E aí, quando você se olha e se observa com atenção, você sente que não está sendo completamente verdadeiro consigo mesmo, com a sua presença. É um desafio. Às vezes você segue uma vida onde o outro diz o que é melhor para você, mas no fundo você se sente vazio. Isso tudo é falta do elemento fogo. Então o elemento fogo ele não pode ser muito para ele não queimar a todos ao redor, mas também ele não pode ser muito fraco para as outras chamas não se sobressaírem à nossa. A busca aqui é por equilíbrio dentro dos 4 elementos e juntando os 4 elementos. Vamos lá. Nós estamos vindo então do 4 de paus, da nossa estrutura, do nosso mundo interior, que tem a sua própria segurança e que está sempre em expansão. Mas enquanto a gente não expande, a gente consegue sentir que temos o nosso lugar, que somos um canal já para o espírito, seja ele um canal menor ou maior, não importa. A gente não está medindo isso aqui. Nós vamos para o 5 de paus, que nos ensinou que o conflito é necessário, que a competição às vezes é saudável, desde que você não se perca nisso, onde você pode e inevitavelmente acabará se comparando aos outros. Tudo bem. O que você faz por você mesmo é o que importa. O outro pode ser um espelho tanto para o bem quanto para o mal. Ele pode te trazer tanto admiração quanto frustração. Mas ainda assim é necessário. E à medida que você mantém a sua verdade, você vai se honrando, o sagrado te observa, e isso faz com que você sinta que está caminhando de acordo com o que a sua vida pede de você, mesmo que você não saiba explicar em palavras. Nós estamos no elemento fogo. O elemento fogo ele não tem palavra, ele só se manifesta em presença. Ele é a pura chama que queima. Então, à medida que você passa por esses conflitos, mantendo a sua verdade, observando e ouvindo as verdades dos outros, você segue e nós chegamos no 6 de paus. O 6 de paus pode ser traduzido como um momento de conquista, como um momento de vitória. Aqui nós vemos o nosso guerreiro retornando para casa e as pessoas estão, de alguma forma, o recepcionando. Ele está sendo visto como uma pessoa reconhecida. Algo que ele fez está sendo visto pelos outros e os outros o admiram, o invejam, sentem algo por ele. Ele não passa despercebido. Então o 6 de paus é o momento onde você sente que, à medida que você se defende, à medida que você avança, à medida que você honra a sua vida, você consigo mesmo se sente vitorioso. As pessoas ao seu redor, algumas delas, sentirão alegria pela sua vitória, e mais do que isso, o sagrado estará te observando. A presença em você estará ainda mais potencializada. Então o 6 de paus é o momento da conquista, é o momento da vitória. Vitória interior, vitória em relação ao que você busca se tornar.
Aqui o número 6 nos ensina a respeito do equilíbrio. Então o guerreiro volta e ele oferece aos outros aquilo que ele aprendeu na sua jornada. Ele oferece aos seus familiares, aos seus amigos, ao coletivo de forma geral. O 6 de paus vai representar um momento, por exemplo, onde você tenta realizar um feitio e ele dá certo. E outras pessoas observam aquilo e você observa que deu certo, você se sente bem com o que você fez. É um momento onde você sente que valeu a pena se arriscar. É um momento onde você sente que ter saído do lugar foi a melhor escolha. E por falar em escolha, o 6 de paus carrega o arcano maior número 6. E o arcano maior número 6 é os enamorados. Os enamorados é o arcano que nos traz a necessidade da escolha. Aqui é um momento onde nós precisamos decidir se ficaremos mais um tempo na vida que nós já levamos, porque ela está segura, ou se nós buscaremos um avanço maior, ou se nós buscaremos uma aventura que está mais condizente com o nosso momento atual. Então os enamorados aqui nos lembra que é necessário que em algum momento a nossa escolha seja em relação e em direção à nossa vocação, ao nosso chamado interior, por necessidade de desenvolvimento espiritual mesmo. Então aqui o guerreiro escolheu por si mesmo, ele retorna para o seu lar vitorioso e justamente isso vai representar que a sua escolha foi uma escolha de alma. Ele escolheu junto com o que o seu coração pediu e isso naturalmente o levou a esse momento de conquista. Porém é importante considerar que existe um outro arcano aqui oculto. O arcano 15, 1 mais 5, 6, é o arcano do diabo. Então, diante da conquista, diante da vitória, o nosso professor das sombras aparece. O que o diabo nos ensina junto dos 6 de paus? Se você se enaltece com elogios, com as suas conquistas, com as suas vitórias, você poderá se aprisionar nelas. Então esse guerreiro, por exemplo, ele pode voltar para casa, ele pode encontrar os amigos, os colegas de trabalho, depois de uma vitória. Esses amigos reconhecem a vitória dele e ele deseja sentir aquele gosto da vitória por mais tempo. Enquanto isso, o espírito flui, mas o guerreiro ainda permanece ali. Ele não quer sair dali porque ali ele se sente bem, ali ele está se sentindo enaltecido. O diabo está aqui. O diabo ele mostra que observe os seus desejos. Observe até que ponto você não segue cegamente em relação e em direção a eles para que você não se aprisione. O diabo aparece como uma força da natureza. Ele não é uma pessoa, ele é um arquétipo. Além do mais, diante desse gosto da vitória, é importante lembrar que à medida que a gente aprende a não se engrandecer pelos elogios dos outros, a gente também consegue equilibrar isso quando nós recebemos críticas. Portanto, nem os elogios nos engrandecem para que nem as críticas nos derrubem. De alguma forma você se mantém em movimento neutro pela vida. Claro que os elogios são bem-vindos, mas você não deve retê-los. Eles podem surgir como reconhecimento do que você fez. Isso é bem-vindo. Claro que as críticas surgirão também, mas se você for se apegar a elas, você focará apenas no que aconteceu de negativo na sua jornada e desconsiderará o que teve de bom. Então você aceita as críticas, reconhece que errou em alguns momentos, mas continua seguindo adiante. Você aceita os elogios, reconhece que acertou, mas continua seguindo adiante. Caso contrário, o fluxo do espírito trava. Esse é o diabo. Então aqui diante da conquista, diante da vitória, diante daqueles que nos reconhecem, se você se enaltece, se você gosta demais de ouvir como você é bom,
como você é um sucesso, como você merece cada vez mais, se você se prender a isso, você poderá estar se aprisionando, como eu disse. Então observe muito até que ponto você busca ou até que ponto você paralisa a si mesmo diante dos elogios. Observe que até mesmo as conquistas e as vitórias que nós temos carregam um modo de aprisionamento. Então o 6 de paus é o reconhecimento pelas suas conquistas. Isso é justo, isso é válido, isso é verdadeiro, isso nos fortalece, mas é apenas mais uma das etapas. Então, quando o 6 de paus sai numa leitura, reconheça o que você conquistou de bom na sua vida. Reconheça, aceite e seja grato por tudo isso. Permita que o seu coração e a sua chama pulse de uma forma mais potente em alguns momentos, não tem problema. Às vezes ela estará mais apagada, às vezes enaltecida. Observe o que você faz com isso, mas observe também que isso é transitório, que a vida estará sempre te levando à frente. Em outros momentos você encontrará e passará por outras conquistas, mas isso tudo são fases. Os arcanos nos ensinam a nossa jornada. Em outros momentos você passará por uma nova inspiração, contemplação, decisão, estruturação, conflitos, conquistas, por aí vai. E a gente vai dando essas voltas, sempre em evolução. Em alguns momentos você vai se desapegando cada vez mais disso e entendendo que assim a vida é. E esse é o nosso ato de viver. Aqui nós encontramos um momento de celebração. Você está bem consigo mesmo, isso é bom. Mas precisamos seguir adiante. Vamos para o 7 de paus.